Olá! Feliz Dia dos Mestres! Eu sou a professora Mônica Fernandes do canal É Para Copiar e este é o nosso último vídeo da semana em comemoração ao Dia dos Professores. No vídeo de hoje, terminaremos a nossa conversa sobre recursos didáticos, com a temática da representatividade negra na literatura infantil. O livro escolhido por mim é um livro que eu amo, que me capturou assim na primeira vez que eu o vi. A capa dele já me capturou. Chama-se As Tranças de Bintu. É escrito por Sylviane Ana Diouf e ilustrado por Shane Ives. A escritora é historiadora e curadora premiada da diáspora africana. Ela é professora visitante no Centro de Estudos da Escravidão e Justiça na Universidade de Brown e membro do Comitê Científico de Coalizão Internacional de Locais de Consciência. É um livro que trata da história de Bintu, uma menina que amava as tranças da sua irmã mais velha. Elas viviam numa tribo em que as crianças usavam birotes. Birotes são pequenos, cabelinho preso assim, fazendo uns pequenos cachinhos. E só depois de uma certa idade, só depois que a menina é reconhecida como jovem, que pode usar as tranças. E Bintu ficava triste demais, porque ela não gostava da sua aparência, ela não gostava daqueles birotes, ela queria usar as lindas tranças da irmã mais velha e das outras meninas já jovens, mais velhas do que ela. Um dia, numa festividade de sua tribo, Bintu vai caminhar ao longo do rio e não é que ela vê dois meninos se afogando porque virou o barco. Ela sai correndo, chega no líder da comunidade, da sua tribo, explica a situação, os homens saem correndo e conseguem salvar os meninos, os jovens rapazes. Ah, Bintu é elogiada, perguntam para ela: Bintu, o que você quer ganhar? E aí, o que ela quer ganhar? As lindas tranças. As mulheres da comunidade se reúnem e a matriarca, a avó da Bintu, a chama para conversar e para fazer o cabelo de Bintu. Ah, quando a Bintu sai, ela sai tão feliz com seus lindos birotes, todos enfeitados com lindos pássaros de papel. E a avó explica a ela que ela chegará a hora de ter suas tranças, mas as tranças estão ligadas à sua maturidade. Quando elas deixar a infância, ela chegará às tranças. Então, essa é a história de Bintu, que eu contei muito rapidamente, mas que me emociona muito e que eu escolhi justamente para tratar nesta última aula, neste último vídeo sobre recursos didáticos. Bom, quando a gente fala de recursos didáticos, a gente está falando de didática, a gente está falando de planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de definição de conteúdo, a gente está falando de objetivo e da utilização do recurso. Bom, claro, a gente já falou todos esses dias sobre os recursos, já falamos sobre os recursos utilizados com as fotografias, com os filmes e agora com a literatura. Bom, gente,
já está claro para vocês que eu escolhi apoiar o entendimento da importância do conteúdo cultural nas aulas. Então, a literatura cumpre fundamentalmente este papel. E eu escolhi especialmente essa história para falar da representatividade da literatura negra, que tem crescido muito e é importante, é fundamental que ela faça parte do nosso dia a dia, das nossas escolhas literárias, né, de boa qualidade. A gente tem que sempre escolher livros de boa qualidade, sejam eles quais forem, né? Tem que ter. O que é um livro de boa qualidade? Um livro que permita que a gente tenha uma experiência estética. Um livro que não mimetize o cotidiano da vida, que não repita o dia a dia, que não repita o senso comum, que nos surpreenda. Eu quero novamente reforçar a importância da escolha do conteúdo teórico, a escolha da literatura, a escolha do recurso didático e reforçar a ideia de que o recurso didático tem contido nele as atividades didáticas, mas é necessário, é fundamental e imprescindível que também tenha os elementos culturais, tá certo? Então a gente já levantou aqui as imagens e fotografias, a gente já levantou os vídeos, a gente já levantou os vídeos, que eu quero dizer, os filmes e vídeos, a gente tem peças de teatro, a gente tem as obras de arte, a gente não consegue falar de todos eles. Temos todas as possibilidades da cultura prestigiada, como da cultura popular. A gente não falou de música, mas a música é outro canal importantíssimo. Portanto, vamos em frente. Estabelecer as vinculações entre os estudos e os conhecimentos de mundo é fundamental para ampliar as aulas. E a literatura nos ajuda demais a fazer isso, né? Mais uma vez, é importante a gente perceber que a literatura, que é entretenimento, e a literatura que vem discutir, que vem ampliar as nossas reflexões. Quando eu estou falando de literatura, eu estou dizendo que há, primeiro, uma diferença entre entretenimento e o uso do livro na sala de aula. Quando o livro, a literatura, entra na sala de aula, eu me lembro dos trabalhos do Jogo do Livro, que foi produzido pelo Ciali, que foi criado pela professora doutora Magda Soares, e um dos livros vai discutir justamente a didatização da leitura literária. Portanto, pensar que todo o material que a gente usa na escola se didatiza não quer dizer que ele se reduz à escolaridade. Ele, ao contrário, ele amplia o sentido da didática e não reduz o sentido da literatura. Combinado? O segundo critério é a seleção do livro para aquele assunto que a gente vai tratar. E quais outros assuntos eles podem reverberar, porque a literatura tem essa condição da intertextualidade. As tranças de Bintu podem nos lembrar de outras tantas histórias e as crianças podem trazer suas narrativas. Então isso é fundamental da gente ter clareza. Um outro ponto, cuidado com uma postura moralista. Nenhum artefato cultural é utilizado para moralizar. Mesmo os contos de natureza oral, como os contos de fada, que tinham muito fortemente o caráter de moralizar, de criar uma estética feminina e masculina, hoje a gente pode desconstruir essas experiências. Haja visto o filme do Shrek, que a gente falou de filme no vídeo passado, mas agora eu tô me lembrando dele. É isso, intertextualidade. A gente vai juntando uma coisa com a outra.
Portanto, vamos fazer o mesmo exercício do vídeo anterior. Eu vou propor aqui uma atividade, uma proposta didática. Então, eu vou fazer essa proposta a partir do livro chamado As Tranças de Bintu. Após a leitura do livro, a discussão coletiva que se pode promover, mesmo a gente estando em tempos remotos, pessoal, há muitas plataformas que nos permitem isso. A partir deste momento, a partir do momento que a gente dividiu a turma nos grupos, eu criei as seguintes temáticas para discussão: o desejo da criança e a regra da comunidade. Esse é o primeiro. O segundo, o ato heróico altera as regras da comunidade? O terceiro, a aceitação do próprio perfil infantil, a aceitação da criança com o seu corpo, com o seu jeito de ser, deve ser discutido na escola? Teria classicamente justifique sua resposta, né? E quarto, esta experiência pode ajudar as crianças, aos jovens universitários, às professoras em formação continuada, a ampliar seus sentidos para a experiência estética que o livro apresenta? 5. Você concorda com o final? Bom, rapidamente eu vou dar aqui rapidamente algumas respostas só para a gente entender mais ou menos como isso funciona, né? Então, o desejo da criança e a regra da comunidade. Essa é uma temática que dá panos para manga, especialmente hoje, em que a criança muitas vezes reina absoluta em casa. Então, lembrar do lugar da criança, do lugar do adulto, do lugar da aprendizagem, do lugar do ensino, tanto na sala de aula, do lugar da autoridade do adulto, da sua comunidade, da sua família, na relação com a criança. E que isso absolutamente passa pelo autoritarismo, não porque é não. Não, é não porque é uma regra. O ato heróico altera as regras da comunidade. Mais uma vez a gente vem aqui discutir as regras da comunidade, as regras da escola, as regras familiares, em que as crianças estão inseridas não porque são crianças, mas porque pertencem a uma comunidade. Desculpa, bati o anel aqui. Essas experiências podem ajudar as crianças a ampliar seus sentidos para a experiência estética? Bom, eu sou suspeita em responder isso porque eu acredito, senão eu não estaria falando disso para vocês. Eu acho que ajuda muito. Isso que é boa literatura, é aquela que desloca a gente do final. Desloca a gente daquilo que a gente acha que a história vai levar para o lugar. Ups, ela me levou para outro lugar. Então, é isso que é experiência estética. E a última, eu vou pedir para vocês responderem nos comentários. Vocês concordam com o final? Não deixem de responder. Muito obrigada, pessoal. Feliz Dia dos Professores. Não esqueçam de dar like no vídeo, não esqueçam de partilhar com colegas, de chamar colegas para se inscrever no É Para Copiar e lembrem a eles de acender o sininho, de apertar lá no sininho para receber as nossas novidades. E não esqueçam, na sexta-feira, amanhã, sexta-feira, dia 16, teremos uma live maravilhosa com a professora doutora Patrícia Corsino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Ela conversará conosco sobre infância, literatura e o brincar na formação docente. É uma honra recebê-la e é uma honra partilhar esse trabalho dela com vocês. Muito obrigada, um beijo a todas e todos e todes.